nós temos como proposta de trabalho, né, discutir sobre o momento chamado redemocratização do Brasil, né? Então, logo depois que começou a ditadura militar aqui no Brasil, então ocorreu que as eleições não aconteciam mais como aconteciam antes, as eleições para presidente, né? Se bem que se nós fôssemos olhar na história, mesmo quando Getúlio Vargas, em 1930, ele foi eleito, né, na década de 30 foi eleito, não foi uma eleição democrática, todo brasileiro participava, não é? Era uma eleição que alguns representantes da sociedade que participavam ali, representando as oligarquias, as pessoas que eram os ricos, né, daquele momento ali da história. Mas com Getúlio Vargas teve alguma diferença, né? Por exemplo, no sistema eleitoral incluiu as mulheres para votar, coisa que não acontecia antes, né? Então houve um período aí, naquele período progressista dos anos 1940 até 1960, então deu aquela ideia de progresso aqui no Brasil, não é? E ideia de democracia, de participação, né, de liberdade, de modernidade, uma série de questões nesse sentido ocorreu aqui no Brasil na época, mas veio a ditadura militar, né? Veio o golpe de 1964, e o Brasil, então, esteve na ditadura por 20 anos, até 1984. Então, agora, nessa aula de hoje, seria esse movimento que ocorreu por volta dos anos 1983 até 1900 até depois de 1988, né, quando nós temos o estabelecimento de uma Constituição, de uma nova Constituição, né? Que nós lembramos bem que durante a ditadura militar não teve uma mudança na Constituição. Na verdade, teve os atos institucionais, e esses atos eram a lei que vinha federal para determinar sobre todo o Brasil. Depois que terminou a ditadura, então voltou a redemocratização. Aí nós tivemos a eleição do Tancredo Neves, né, que é o avô do Aécio Neves, que concorreu à eleição, a última eleição contra a Dilma, né, a eleição anterior. E o Tancredo Neves ele morreu sem nem assumir o trono, sem assumir o poder, né, a cadeira presidencial aqui do Brasil. E o Sarney, então, foi o presidente no lugar dele, né, e ficou 6 anos no governo Sarney, até que nós tivemos a eleição do Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, ele sofreu impeachment, né? E aí assumiu no lugar dele o vice, que era o Itamar Franco. Depois do Itamar Franco, nós tivemos como presidente. Quem sabe, gente? Depois do Itamar Franco. Então, por volta de 1990, o Fernando Henrique, o Fernando Collor de Mello. Depois, Itamar Franco, né? Depois do Itamar Franco, eu não lembro. Faço a mínima ideia. Fernando Henrique Cardoso por 2 vezes. Depois do Fernando Henrique Cardoso, não sei. Eu acho que já estavam nascidos aí por aí, nessa época já. Depois do Fernando Henrique Cardoso, sei não. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, justamente. Depois do Lula, foi a Dilma Rousseff? Foi a Dilma Rousseff. Ela foi eleita, ficou 4 anos. Depois ela foi eleita de novo e ficou por 2 anos e pouquinho, né? Aí sofreu impeachment e assumiu no lugar dela o vice, que era o Michel Temer, não é? E aí, passado Michel Temer, outra eleição, nós estamos no Jair Bolsonaro. Inclusive, assim, só uma anedota, né? Uma situação que o Sarney era vice do Tancredo Neves. Tancredo Neves, antes do dia de tomar posse, morreu, né? E o Sarney era o vice, então ele assumiu. E o Sarney era do PMDB, entendeu? Depois, passou um tempo, o Fernando Collor de Mello era o presidente, teve algumas corrupções, uma situação, sofreu impeachment. Quem era o vice? Itamar Franco, que também era do PMDB. Itamar Franco se tornou o segundo presidente do PMDB.
E depois o terceiro presidente, que depois do impeachment da Dilma, o Michel Temer, também era do PMDB. Entendeu? Então, o PMDB, o partido do PMDB, ele colocou 3 presidentes na República sem nenhum deles ter ganhado a eleição, porque quem ganhou foi o outro e por oportunismo eles entraram, entendeu? Então, tem até a piada, né? O PMDB, sem ganhar a eleição, imposta 3 presidentes e pede música do Fantástico, né? Porque é uma coisa muito chique que eles conseguiram ali. Então, vamos à história, né, que nos interessa para hoje. Deixa eu já... Eu preparei slide, né? Então, eu vou falar com base nos slides. E aí, vocês, então, entram na conversa comigo e pergunta e discute, certo? Então, vocês já estão vendo a minha tela aí. Você está vendo esse movimento tão grande aí? Está vendo essa foto? Essa foto, ela é uma foto de 1983, né? Quase 1984. Na aula passada, nós conversamos sobre a greve, né? As grandes greves que ocorreram ali durante o período militar, do regime militar. E essas são as situações, né? As pessoas já estavam começando a se organizar, né? À medida que foi se permitindo a possibilidade de novos partidos, de outros partidos políticos aí, e aí você já consegue verificar algumas faixas, né? E nessas faixas aí, essas bandeiras, que já representam um pouco daquilo que as pessoas estão querendo, né? Se fazer representadas aí nesse processo, ok? Então, vendo aqui, escrito nesse slide... Olha, falar em redemocratização, ou seja, então por que é re? É porque acontecer novamente aquilo que não tinha, que tinha acontecido e deixou de acontecer, né? Então, o Brasil, ele já foi democracia uma vez, mas precisou, então, de retomar essa democracia depois do período aí do governo militar. Então, falar dessa redemocratização é lembrar de um movimento que ocorreu, que foi as diretas já, entendeu? Direta já. Eu tentei explicar já aqui, né? O que seria o direto aqui? Seria o voto. Eu, você, qualquer um de nós que por acaso tivermos título de eleitor, que nós formos um eleitor brasileiro, né? Quando a gente vota, esse voto nosso vai direto para somar aos votos do candidato, entendeu? Isso seria o voto à direta já, entendeu? Porque no momento que estava acontecendo ali, era indireto, entendeu? Tinha ali um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral era algumas pessoas entre os brasileiros que eram aqueles que decidiriam quem seria o presidente, entendeu? Então, há essa questão do voto indireto. Está claro para todo mundo, gente? Ou alguém ainda não entendeu? Professor, o que é esse negócio de direta e indireta? Tá claro para todo mundo? Se eu perguntar para você o que seria a eleição por voto direto e a eleição por voto indireto? Tá claro para todo mundo ou alguém ainda tem uma dúvida, pessoal? Se manifesta, por favor, aí. Positivamente ou negativamente? Explica de novo o que é. Então, nesse contexto histórico, nós estamos vendo um movimento pedindo por diretas já, né? Por que eles estão pedindo por direta já? Porque, na verdade, direta já não estava acontecendo, né? Aí, o que é isso, então? A eleição do presidente. A eleição do presidente, ela pode ser feita por 2 formas, direta ou indireta. Como que é direta? É como ocorre hoje. Eu voto, você vota, qualquer um vota, e aí, à medida que o voto ocorre, conta-se, né? A medida lá na urna, conta lá quantos votos, por exemplo, eu não lembro quantos foram os votos que o Bolsonaro levou para ganhar essa eleição, né? Mas eu lembro na eleição anterior da Dilma. A Dilma levou 54 milhões de votos. E o Aécio Neves, que era o concorrente dela, levou 50 milhões de votos, entendeu? Então, ou seja, de todos os 104 milhões de brasileiros que votaram, né? Então, diretamente contou para a eleição da Dilma naquele momento lá, né? E, você está entendendo? Então, um voto direto. Agora, como que é o voto indireto?
Então, nós votamos, na verdade, só nos deputados, né? Votamos nos deputados e eles estão lá no Congresso. E aí, tem que escolher o presidente. Então, vamos escolher qual presidente? É os deputados que vão escolher. É indireto por quê? Porque quem escolheu os deputados fomos nós. E aí, os deputados escolhem o presidente. Então, é de uma forma indireta, né? O presidente foi escolhido por nós? Foi, mas não por nós diretamente, foi por nós indiretamente, porque os deputados que, então, fizeram a escolha lá. Ficou um pouco mais claro ou ainda não? Ficou tranquilo. Certo? E aí, nesse momento da ditadura militar, é claro que não era o voto direto, é claro que as pessoas nem participavam politicamente assim. Nem para governador do estado, nós tínhamos alguém que a gente votava. Existia no estado os interventores, né, que era escolhido pelo próprio presidente, que determinava quem seria. Mas a gente escolhia os prefeitos, escolhia os vereadores, escolhia os deputados, entendeu? Durante a ditadura militar. E agora, então, esse movimento, ele está pedindo, né, por diretas já, né, um movimento político aqui, que pede por direta já, para que as pessoas votem e o voto das pessoas tenha valor ali para eleger as pessoas. Então, políticos, estudantes, artistas, grupos de pessoas aí das capitais e grandes cidades que eram pessoas consideradas mais politizadas, sabe? Pessoas que participam da política ou participam dessas discussões, certo? Quem mais que fez parte do movimento? Olha, passaram a organizar, então, os chamados comícios. As populações se encontravam com um carro de som ali e tal, uma caixa de som, e começavam a falar, né, que, olha, gente, nós precisamos de nós mesmos votarmos no presidente, esse negócio de só indireto não funciona e tal, né? Aí foram fazendo esses manifestos aí, né, esses movimentos aí. E aí, em 1984, né, essa campanha direta já foi apoiada aí, né, que apoiava o projeto de lei de um sujeito, um deputado federal chamado Dante Oliveira. Porque se não se tornasse lei, não aconteceria, entendeu? E aí, então, nós podemos chamar isso aqui de um dos maiores movimentos sociais do Brasil, né? Então, movimento que a própria sociedade se organizou para estabelecer uma mudança na história do país com base nessa ideia, com base nessa vontade que as pessoas tinham. Beleza? E aí, o que aconteceu? Né? Só lembrando aqui, então, qual o nome do deputado federal que fez o projeto-lei para que ocorresse a direta já? Dante, alguma coisa. Dante Oliveira. Dante Oliveira. Quando é que foi isso? 1984. Ótimo, perfeito, é isso mesmo. E aí, então, agora tem alguns antecedentes, né, gente? Porque 1984 foi o fato, né? Mas teve alguma situação, nós já até estudamos aqui, na questão das datas, fatos e tal. 1979, né? Então, em 1979, o governo militar ele já começou a tomar algumas medidas que permitiriam o retorno da liberdade democrática no país. Entendeu? Então, ou seja, o próprio regime, não só o regime porque o regime quis, mas porque as pessoas que eram envolvidas ali no governo estavam buscando essas questões. Entendeu? Eu acho que foi até uma pergunta, não sei se foi da Stephanie no outro dia aí, umas 2 ou 3 aulas atrás, né? Perguntou, mas e aí, como é que funcionava essa questão? É o próprio regime que tinha toda a sua lei, a sua regra, mas também eles foram, de alguma forma, mudando o pensamento ali. É claro que não foi mudando porque eles acharam bonitinho mudar, não. Tudo é fruto de negociação. Eles precisam de um apoio numa coisa aqui, aí eu vou ceder uma coisa aqui. E assim, nessas negociações, ocorreram, por exemplo, em 1979 para cá, por exemplo, a criação de mais partidos. Entendeu? Então, ou seja, só tinha 2 partidos, só podia 2 partidos. Né? Os 2 partidos eram o Arena e o MDB. Só tinha esses 2 partidos lá. Em 79, então, falou, não, se quiser cadastrar outros partidos e tal, né?
foi permitido nesse partido, mesmo que esses partidos não iam concorrer à eleição para presidente, concorria para vereador, para deputado ali, como eu já disse para vocês, entendeu? Então, em 79, começaram a abrir as possibilidades essas que tinham sido fechadas aonde? Lá em 1964, né? Porque a última eleição foi a do João Goulart, lembra? Em 1960. Em 64, o Jânio Quadros, desculpa. O Jânio Quadros em 1960, depois o João Goulart assume, e aí já o golpe acontece, né? Já no governo do João Goulart. E aí, em 1984, então, se concretiza ou se tem efeito essa medida de 1979, pois houve, né, inclusive, uma eleição para a presidência, mas seria realizada de modo indireto, né? Por meio de um colégio eleitoral. Aí, para que essa eleição acontecesse com o voto popular, né, de forma direta, foi preciso, então, a aprovação dessa lei do Dante de Oliveira, que era um deputado federal do PMDB do Mato Grosso. Não? Se está bem, tudo bem, a gente vai seguindo. Aí vocês podiam me dar um joinha. Sim, professor, entendemos. Aí o que acontece? Nós temos nesse processo, então, algumas pessoas, né? Algumas pessoas que já existem, pessoas que são famosas até hoje e que já estavam lá presentes, né? Eu queria saber se vocês são jovens, né? Mas olhando para esse moço aqui, né? A gente conhece esse moço aqui? Esse careca aí? Eu acho que eu já vi Não. ele em algum lugar. Possivelmente. Eu nunca vi, não. Possivelmente algum livro de história. Eu estava vivo, ou melhor, eu já era vivo quando ele estava aparecendo na televisão. Eu assisti esse homem na televisão várias vezes, né? Então, esse homem é o Ulisses Guimarães. Quando eu era criança, aconteceu um fato que ele estava viajando de avião, não sei se era aqui perto de Goiás ou Mato Grosso, sei lá, e esse avião caiu e nunca foi achado, o Ulisses Guimarães nunca foi encontrado, entendeu? Então essa história já tem uns 20 e poucos anos, o avião caiu e ele nunca foi encontrado, entendeu? Então alguém ainda fala, possivelmente ele ainda vai voltar por aí, né? Mas aí vem, já tem quase 30 anos essa história, olha o jeito dele aqui, em 1984, né? De 84 para cá, já se passaram 36 anos, né? Então, como é que será que ele estaria hoje, né? Por aí. Oi, professor. Mas, sim. Consegui voltar só agora, minha internet tá ruim, mas eu tô escutando agora. Beleza. Então, aqui, Ulisses Guimarães, ele foi uma figura de destaque, entendeu? Ele foi chamado o Senhor das Diretas, porque ele era deputado na época e ele foi um dos que trabalhou bastante, né? Ele era presidente da... Ele foi deputado durante esse tempo todo, viu, gente? Ele morreu na década de 90, desapareceu na década de 90, né? Mas ele sempre foi deputado antes disso aí, e ele trabalhou nesse movimento das diretas já. E teve outra pessoa que também era deputado na época. Deputado não, ativista, né? E foi deputado na época da Constituição. Olha o nome dele aqui, conhece esse moço já? Lula. Que era presidente quando você era bem criancinha mesmo, né? E uma cantora, conhece a Fafá de Belém? A Fafá de Belém pela arte, né? Ela tinha um programa na Globo na época e ela fez esse programa, parece que, como é que é? Eu tinha até olhado isso aqui agorinha. Sei lá, um programa de apoio, né, e chamada da atenção de mulheres contra o movimento militar e a chamada pela direta já. Então, são alguns nomes, né, alguns nomes de destaque que eu sempre chamo a atenção de vocês, nomes, fatos, né, locais, etc. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que dia 25 de abril de 84, né, no dia do aniversário da minha prima Thaís, um mês depois do meu, né, aconteceu que o Congresso Nacional se reuniu para votar essa emenda da Constituição que fazia com que a eleição fosse de forma direta naquele ano ali. Entendeu? A população não pôde acompanhar essa votação dentro do plenário,
Os militares ficou com medo da manifestação do povo, então reforçou a segurança no plenário. Por que nós estamos falando isso aqui, gente? Vocês sabem muito bem que o dia que vocês quiserem assistir uma votação dos deputados, vocês podem assistir. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que vocês podem entrar lá na Câmara e assistir? A única regra que tem é que você tem que estar bem vestido, ou vestida a caráter, entendeu? As meninas têm que estar usando terninho, pelo menos, né? Assim, tem que estar vestido social. Os meninos têm que estar, pelo menos, usando gravata para entrar lá no dia de sessão. Para visitar lá o Congresso, a gente pode visitar. Sempre que estiver aberto, a gente pode entrar e visitar, né? Mas quando está tendo a sessão de votação mesmo, os deputados, para você entrar lá e assistir, você tem que estar usando gravata e as meninas de roupa um pouco mais social, nesse sentido aí. Entendeu? Então, ou seja, lá no Congresso, eles colocam, de vez em quando, é tampado de vidro lá, as pessoas ficam lá em cima e é tampado ali. Por quê? Porque enquanto os deputados estão votando ali embaixo, pode ser que o povo ali fica nervoso, que não está gostando daquilo que eles estão decidindo, e pode jogar lá uma borracha, um lápis, alguma coisa nesse sentido, né? E quem sabe até machucar um deputado. Um caso como esse, né? No final desse ano que se passou, né? No final do ano de 2019, teve uma mudança na lei. No 2019 mesmo. Teve uma mudança na lei que teve algumas coisinhas ruins por professores aqui em Goiás, entendeu? E aí teve um colega nosso, um professor, que lá, onde as pessoas ficam para assistir a Câmara, isso eu estou falando aqui de Goiás, eu estou falando de Goiânia, não estou falando de Brasília, não. Aqui de Goiânia. É uma altura de uns 3,5 metros, mais ou menos, de altura, aonde a gente fica lá no auditório. E os deputados ficam lá embaixo, votando. E quando estava votando lá, um professor ficou desesperado, porque estava acontecendo a votação ruim para a gente. Esse professor pulou lá de cima, lá desesperado, né? Pulou e puf, lá. Ele saiu lá carregado pelos seguranças, né? Eu tenho certeza que ele torceu o pé, senão quebrou alguma coisa. Mas dada a manifestação do povo. Mas não adianta manifestar ali, porque é o deputado que vai votar. E é ele que vai decidir. E pronto. Mesmo sendo a gente que escolheu esse deputado, ele tem o poder agora de simplesmente ele determinado ir para frente. Então, eu acho que vocês estão na faixa aí dos 15 anos, né? 14 para 15 anos aí. O ano que vem, por aí, vocês já estão podendo votar, né? Já vão poder ter o título eleitor a partir dos 16 anos. Com 16, né, professor? 16. Então, assim, aí logo vocês já vão, então, possivelmente na próxima eleição para deputados e governador e presidente, vocês já vão poder votar. E aí vocês já pensam nisso, né? Nessa situação. À medida que você está votando para o sujeito lá, precisa ser um sujeito que defende as mesmas coisas que você acredita, né? Mas depois que ele está lá dentro, os rumos do país vai ser com base naquilo que ele decidir lá, né? E aí, às vezes a gente faz, aí manda e-mail, manda mensagem, a gente encontra essa pessoa de vez em quando aí, fala com ela, mas quando ela for votar lá, é a cabeça dela que manda, né? Por isso que temos que escolher bem as pessoas que de fato forem de confiança para a gente poder eleger, né? E é o que está acontecendo agora. Nós estamos aí com um monte de candidato a vereador e o prefeito aqui em Porá, por exemplo, né? Enfim, quem que nós vamos escolher, né? Quem nós deveríamos escolher? Teriam que ser as pessoas que são de fato de confiança, né? Aquelas que de fato vão proteger a gente. E aí os militares, com medo do povo ir lá e quebrar o pau lá, né? Colocou lá na frente do Congresso Nacional muitos tanques, metralhadoras, muitos homens, né? Muitas pessoas ali para fazer a segurança daquele local. Beleza? Então, na sequência aqui da situação, né? Uma coisa, né? Na época, nós tínhamos ali 298 deputados que votaram a favor do Direta Já. 65 foram contra a Direta Já, né? E 3 não votaram. Mas nós tivemos o pior dessa situação aí, que foi que 112 deputados não compareceram. Quem que é os matemáticos bons aí? Me fala, por favor, quanto que dá aqui de deputado nessa conta aí? Vocês estão pelo menos tentando fazer essa conta, gente? Sim. 298 mais 65 mais 3
Vai mais dar 12. 378. 478, né? Ah, 478 deputados nós temos lá. Hoje nós temos 517. 513. Hoje nós temos 513 deputados na Câmara, né? Então, ou seja, para que essa emenda fosse aprovada, precisava de 2/3, né? Então, dos 470 dividido por 3, deixa eu ver aqui, é igual, dividido por 3. Precisava de pelo menos ali, olha, agora vezes 2, igual vezes 2. Precisava de 318,6 votos a favor para dar certo. Entendeu? E não teve, né? Faltaram aí, ó, 20 votos, 20 e poucos votos para que as diretas já ocorressem logo ali. Aí, fim do sonho, restava a eleição indireta, né? Só que 2 candidatos, né, que disputaria aí, que era o Paulo Maluf, do PDS, e o Tancredo Neves, do PMDB. Eles foram indicados, né? E aí, eram as mesmas pessoas ali, as mesmas lideranças do Direta Já, entendeu? E Tancredo venceu. Então, o que acontece, gente? O Tancredo, ele não foi eleito pela Direta Já, mas ele foi um candidato que estava de acordo com o movimento Direta Já. Vocês estão entendendo? Então, pelo fato do Tancredo ter sido eleito indiretamente, era um caminho para que depois dele, aí de fato ocorresse as diretas já. Certo? Porque ele era, no caso, então, a história conta dele isso, né? Que ele era a favor da democracia, essa coisa toda aí. Beleza? Então, podemos concluir. Me fala se é verdadeiro ou falso o que eu estou dizendo aqui agora. Podemos, então, concluir que o Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura? não, Verdadeiro ou falso? eu acho que é falso. Que É ele falso. foi como indireto. Ele foi ainda eleito pelo voto indireto. Mas foi eleito pelo. Ele era querido por aqueles que queriam o voto direto. Entendeu? Então era um caminho para as diretas já. Mas o Tancredo não foi o primeiro presidente pelas diretas já. O primeiro foi o Fernando Collor de Mello, que foi 6 anos depois. Beleza? Então vamos seguir um pouquinho mais. Professor, Porque aqui nós estamos. Oi, pode falar. o senhor prefere as eleições diretas ou as indiretas? Não, claro que é a direta. É claro que eu vou defender a democracia de todos os jeitos, né? Então, democraticamente, é o voto direto que vai definir. E o voto igual. Todo mundo tem o mesmo voto. Seja o gari, seja o professor, seja o doutor, todos têm o voto igual, né? Da participação aí. E é importante também que tenha lá, entre vereadores, deputados, esse povo todo. Tem que ter lá um vereador gari, tem que ter vereador médico, tem que ter vereador fazendeiro, tem que ter vereador trabalhador de posto de gasolina, tem que ter vereador de todos os lugares, eu acredito nisso aí. A representação, a participação democrática, né? Seria isso, né? Mas, enfim, vamos ver aqui. Quem desses você acha que é o Tancredo Neves? Vem aí que tá sendo beijado lá, moço. Esse tá sendo o quê? Tá sendo beijado, ok, isso mesmo. Beijado. Então, esse aqui é o Tancredo Neves. É o avô do Aécio Neves. Aqui, ele aqui, ó. Esse moço aqui. Então, Tancredo Neves, ele aceitou esse desafio de se candidatar à presidência da República. E ele foi apoiado pelo Ulisses Guimarães. E venceu as eleições, né? Foi eleito o presidente, o primeiro... tá, agora tem essa outra coisa que pode confundir numa prova de concurso aí. Sei lá, um concurso para entrar no IF ou sei lá o que mais. Mas ele foi o primeiro o quê? Presidente civil, depois da ditadura. Entendeu? Então, são essa diferencinha aí. Ele foi o primeiro presidente que não foi militar depois que começou a ditadura militar no Brasil. Só que o voto para escolhê-lo foi o voto indireto ainda. Não foi a democracia de forma direta, foi indireta. Beleza? Então,
Tá aí. Ele, olha aqui, a situação da morte dele, né, gente? A posse estava para o dia 15 de março. Outra diferença, né? Hoje em dia, quando é que é a posse do presidente? E a posse do prefeito? Que dia que 15 o de prefeito... novembro. Não. 15 de novembro é só o feriado de proclamação da República. Ah, tá. 15 de novembro esse ano vai acontecer a eleição, né? Agora eu estou perguntando aqui para você quando é que ele vai e assume lá a prefeitura, ou que dia ele vai lá e assume lá o palácio lá do Planalto. Eu não sei, não. Que dia que o presidente ele passa a ser o presidente de verdade? E o prefeito ele passa. Essa é uma data fixa, tem há muitos anos, é a mesma data. Dia Não sei. 1º de janeiro, certo? Então, o presidente e o prefeito e o governador, ele vai tomar posse quando acontece a eleição, né? Quando acontece a troca deles, sempre 1º de janeiro. Naquela época, olha a data que é aí, 15 de março que acontecia, entendeu? E estava marcado dia 15 de março, mas na véspera, ou seja, no dia 14, o Tancredo foi internado no Hospital Base, em Brasília, com fortes dores na barriga, e o Sarney logo tomou posse interinamente, porque a data era aquela, né? Então o Sarney tomou posse, que ele era o vice, até que o Tancredo ficasse sarado, né? E voltasse. No entanto, dia 21 de abril de 85, o Tancredo morreu. Então, o vice que só assumiu interinamente, ou seja, enquanto o presidente eleito, de fato, ele sarasse, então ficou ele para até terminar o mandato. Beleza? Então, Tancredo... Professor, Sim? Pode falar. esse Almeida Neves, ele tornou presidente durante a ditadura ou foi quando ela acabou? Quem? Desculpa, fala de novo. O Tancredo? Sim, é porque você falou que ele foi o primeiro presidente civil, então foi quando a ditadura acabou, né? A eleição dele que marca o final da ditadura no Brasil. Entendeu? Então, ele foi o primeiro presidente civil. Então, a partir da eleição dele... Ou seja, é isso mesmo, porque se tivesse ainda ditadura, não teria eleição. Entendeu? Não teria eleição. Então, mas até 15 de março de 85, o presidente era o militar, era o Figueiredo. Entendeu? Era um militar até 15 de março. Mas, um tempo antes aí, eles já disseram, não, o próximo, agora nós já encerramos aqui, o próximo presidente do Brasil vai ser uma pessoa civil. E foi isso. Aí teve a eleição, não foi a eleição direta como queriam que fosse, para ser democracia de verdade. Foi indireta, mas foi eleito alguém que representaria essa democracia. Mas esse alguém, Tancredo Neves, não chegou a assumir. Quem assumiu foi o José Sarney, que está vivo até hoje. Está vivo? Não, está vivo até hoje, lá do Maranhão, né? Na região maranhense, ele foi deputado aí por muitos e muitos mandatos até agora há pouco. Beleza? Entendeu, Amanda? Sim. Era isso mesmo que perguntou, né? Então, vamos conversar mais coisas aqui. Aqui você tem o nosso amigo, né? Não sei se você já viu na televisão, hoje ele já está um pouquinho mais idoso, né? É o nosso amigo José Sarney, que foi presidente da República aí nesse período até 91, né? Então ele assumiu o projeto, ele avançou com as ideias, né? Com aquelas ideias que eram defendidas pelo próprio Tancredo, né? Que seria o presidente que foi eleito, mas que não chegou a assumir, né? Ele cumpriu as promessas aí. Ele permitiu que... Oi? Quer falar comigo? Professor, Sim. durante esse tempo de governo, teve alguma vez que o filho de quem for presidente assumiu depois dele? Não. Na República, isso não pode acontecer, não, viu, Guilherme? O único lugar que aconteceu isso numa República
Nós estudamos aqui no 8º ano, né? Foi lá na Inglaterra, nos anos 1600, que teve lá a queda da monarquia por um período e entrou o Cromwell, a República do Cromwell, e deveria ser eleição daí para frente, o Cromwell impôs o filho dele para assumir. Entendeu? Era uma república que era para ser de eleição, mas ele colocou as regras da monarquia. Mas aqui no Brasil isso não pode acontecer. Não tem nada a ver isso, viu, Guilherme? Porque a família da pessoa que está candidata, ela não participa do processo. Quem participa é a pessoa, entendeu? Então nós temos aí um prefeito e um vice-prefeito. Se esse prefeito, por exemplo, ele morre, quem vai assumir? O vice-prefeito. E se o vice-prefeito morrer, quem vai assumir? Já tem tudo certinho, viu, Guilherme? Se o vice-prefeito morrer, quem assume? O presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara morrer, quem assume? Aí o próximo. Entendeu? É a linha sucessória. Vamos até... Foi boa a sua pergunta. Me permita mostrar para vocês, isso está inclusive na Constituição. Né? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, deixa eu perguntar para todos vocês. Alguém sabe se o Temer... A sequência, o Temer desculpa, o Temer já passou. Nós temos aqui o presidente da República, o nome dele é? Jair Bolsonaro. E o vice-presidente da República, o nome dele é? Ai, lascou. É o general Mourão, né? Nunca nem Mourão. Não, mas ele trabalha, ele faz muitas coisinhas por aí. Então, se acontece do Bolsonaro foi impedido de governar, por exemplo, esses tempos aí, ele viajou, ficou 15 dias fora, na Europa. Então, quando tem um tempinho maior desses, ele tem que se afastar da presidência. Aí, quando ele se afasta, quem assume é o vice. Entendeu? Então, ocorreu já algumas vezes o Bolsonaro deixou de ser presidente aqui no Brasil por alguns dias. Por quê? Porque ele foi fazer uma viagem, ele foi fazer alguma coisa e nesse tempo o vice assume. Só que é uma coisa tão rápida que a gente às vezes nem fica sabendo, né? Acontece lá, ele vai, volta, ele assume de novo a presidência e a gente nem fica sabendo disso, né? Mas tem uma linha sucessória. Se por acaso, né, nenhum deles for assim, tipo, morrendo, ou for acontecendo qualquer outra coisa nesse sentido aí, a sucessão, deixa eu só ver se eu acho. Aqui, ó. Artigo 74, né? Vocês estão conseguindo ler aí? Isso aqui é a Constituição do Brasil, tá? A Constituição Federal. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-se-á de vaga o vice-presidente. O vice-presidente, né? Agora, se por acaso, se tiver impedimento do vice-presidente, né? Quem é que vai assumir? Serão os chamados ao exercício da presidência, o presidente da Câmara dos Deputados, né? E também, conforme for, o presidente do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, o que acontece aqui nessa sucessão? O presidente, vice-presidente, depois o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado, depois o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E aí, se, por exemplo, se acontecer ainda de nenhum desses, aí então tem que ver o que tem que fazer, né? Para voltar de novo a fazer uma outra eleição, alguma coisa assim, porque esse caso acontecer. Só que é um caso muito, sabe, 5 deles, assim, perdeu a possibilidade de governar, é complicado, né? São muita gente aí para estar entrando na sucessão. Ok? Então, vamos lá mais. O Sarney pegou um Brasil que estava arruinado. Aí tem um problema da história aqui. Você não acha disso, não, gente? Eu acho que temos... Porque o que estava dito na ditadura era que a melhor administração que tinha, não era?
Não era o ano de ouro do Brasil, os anos de ouro, de riqueza e tudo mais? Mas não era bem assim. Por quê? Porque as próprias greves que nós vimos na aula passada e outras situações provavam que o povo brasileiro não estava tão feliz assim com a situação que estava vivendo aqui. E agora é contado aqui que o Sarney pegou o Brasil arruinado. E aí nós temos aqui um momento de inflação que era muito alta, né? A população estava desempregada, estava vivendo a miséria, o Brasil tinha uma dívida externa muito grande, o Brasil também tinha uma dívida interna muito grande, né? Do período militar. Eu vivi esse tempo, eu era criança nesse tempo aqui, né? Eu nasci em 1984, então eu fui crescendo aqui nesse tempo, e eu lembro muito bem que quando eu era criança, eu fazia coisas que meu filho jamais vai fazer na idade que ele tem, né? Na idade que ele tem hoje, por exemplo, que eu não deixo ele nem ali na calçada, eu já saía para comprar balinha no boteco, andando um quarteirão longe da minha casa. Entendeu? É diferente ser criança naquele momento e ser agora. Mas eu quero falar para vocês sobre isso aqui, que a gente às vezes ia comprar um pão na época que custava 10 mil cruzeiro, né? Um pão que custava 10 mil cruzeiro. Podia acontecer de eu ir no outro dia lá e aquele pão já está 50 mil cruzeiro. Entendeu? Então pensa, você comprar um pão hoje de 50 centavos e amanhã esse pão já está custando 2,50. A sua mãe te manda lá, vai lá, compra 10 pães. Você leva R$5 e compra 10 pães. No outro dia você tem que levar R$25. Então pensa, a inflação é isso, a alteração nos preços, né? Os preços vão se tornando mais altos, o valor do salário vai continuando o mesmo valor ou até mais baixo. E aí a situação estava grave aqui no Brasil, naquele contexto colocado aqui. Desemprego, miséria, dívida externa. Alguém de vocês sabe me definir o que é uma dívida externa do Brasil? Uma dívida com outros países? Dívida com outros países? Justamente. Então, existem alguns bancos, né? Alguns bancos que são tão grandes, né? Que estão em algum lugar, né? Estão em algum lugar no mundo aí, mas esses bancos, eles emprestam dinheiro para os países. E aí o Brasil tinha dívida externa, tem até hoje. E qual que seria um exemplo de dívida interna do Brasil? Dívidas aqui do Brasil mesmo. Sim, não, mas aí nós estamos falando aqui, é o Brasil que deve. Ou ele deve externamente para esses bancos lá fora, ou ele deve internamente, devendo para quem? Para o setor privado? Mas mais. É para mim e para você, por exemplo. Como é que o Brasil pode dever para mim e para você? Da seguinte forma. Você pega... Saúde, coisa assim? Como é que é, Matheus? Saúde, essas coisas, tipo... Esses são os serviços que o Brasil presta para a gente. Não é dívida, não. É só serviços mesmo. Tem um outro ponto. O outro ponto é o seguinte. Suponha que eu e você tem um dinheirinho e nós pegamos esse dinheirinho e colocamos na poupança. Vamos lá no banco e colocamos na poupança, investimos. Eu não sei se vocês têm poupança, né? Lá no banco, tá? Eu estou falando do banco. Então, você tem o dinheiro depositado no banco. E o banco, ele fala para você o seguinte, olha, deixa esse dinheiro quietinho aqui, daqui a um mês eu te dou 0,5% desse valor, entendeu? O banco faz esse combinado com a gente. Aí você põe lá R$100, né? Daqui a um mês, você não tem mais R$100, você tem R$100 mais o juro de 50 centavos, que é 0,5%. Se você deixar esse dinheiro lá durante um ano inteiro, sem mexer nele, lá no final do ano você vai ter cerca de 6% mais ou menos desse dinheiro, né? Então, ou seja, 106. É pouquinho, né? Mas pensa se você tivesse lá 100 mil, você vai ganhar 6 mil de juro. Se você tiver 1 milhão, você vai ganhar 600 mil de juro, né? 600 mil não, 60 mil de juro, e assim vai. Aí o que o banco faz? Ele deixa o dinheiro guardadinho lá no cofre? Não. Ele pega seu dinheiro e entrega para o Brasil. Entrega para o ministro da Economia.
E o ministro da Economia, aí ele faz isso que você falou, Matheus. Pega esse dinheiro que você depositou no banco e você vai deixar ele quietinho lá. O banco pega esse dinheiro e empresta para o Brasil, né? Empresta para o Brasil e o Brasil usa esse dinheiro para pagar salário de professor, para construir estrada, para contratar médico, essa coisa toda, né? Então é uma dívida interna. E aí o que vai acontecer? Você vai deixar seu dinheiro lá porque você vai receber o juro no final. E o Brasil paga esse juro, à medida que ele vai arrecadando, ele vai devolvendo esse dinheiro, né? Vai devolvendo dinheiro. Mas se acontecesse, por exemplo, Oi, Guilherme? Hã? Você paga o imposto, mas eles continuam usando do banco. Uso do banco, porque o dinheiro dizem que o dinheiro não dá, né? E aí tem essas dívidas, essa despesa desses juros, né? Porque, na verdade, o banco só ganha disso aí. Ele ganha de você que está depositando lá e ganha do Brasil que está pegando esse dinheiro lá. Entendeu? Então, o banco está aí meio que de boa nessa situação. Mas o fato é esse. Se todo mundo que tem poupança quisesse ir lá agora, hoje, lá no banco, e sacar o seu dinheiro, o que vai acontecer? Não vai ter dinheiro. Não tem dinheiro para todo mundo lá. Entendeu? Então ele vai falar um monte de coisa para você, não, deixa esse dinheiro aí mesmo, vamos aumentar a taxa do juros, você vai ganhar mais lá no final, porque na verdade esse dinheiro não existe, ele está sendo usado pelo Brasil. E aí ele vai pagando, né, à medida que vai passando o tempo, né? E se for preciso, ele pega dinheiro lá fora para pagar o dinheiro aqui dentro. Então, era a situação que o Sarney estava vivendo aqui. Tinha uma grande dívida interna e também tinha uma grande dívida externa. E aconteceu, gente, olha, essa aqui é uma avalanche. Agora no Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, eu vou citar de novo. Isso foi seguindo, né? Aumentando essa dívida. Em vez de acabando a dívida, foi aumentando a dívida. Sabe o que o Collor fez? Só uma fofoquinha aqui. Sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte: de hoje em diante, no governo dele, de hoje em diante, você não pode pegar o seu dinheiro na poupança. A sua poupança está congelada e o Brasil não vai pagar o juro da sua poupança. O dinheiro está... ele não está falando que vai tomar o seu dinheiro. Simplesmente o dinheiro vai ter que ficar quietinho lá guardado e não vai continuar rendendo. Você está entendendo, gente? Eu estou vendo aqui só a imagem da Stephanie e da Kelly e, assim, está sendo o que eu estou... meu feedback, né? Se elas estão fazendo assim, eu tô beleza, eu vou falando tranquilo. Agora, se elas ficarem com a cara um pouquinho mais feia, aí eu fico com medo, né, de não estar entendendo. Mas o fato é esse, né? O Brasil estava endividado, e aí deixou de ser ditadura, e 10 anos depois, um presidente falou assim, não tem como pagar esse povo, não tem dinheiro. Como é que eu vou fazer para pegar dinheiro? Beleza, congela a poupança. Vocês nem imaginam o problema que gerou no Brasil. Tinha pessoas, por exemplo, que tinham acabado de vender uma fazenda e pôs o dinheiro tudo lá no banco, né? E aí, no dia, o presidente fala, não pode pegar o dinheiro no banco. Essas pessoas receberam o dinheiro. Receberam, mas tem pessoa que demorou 20 anos para receber esse dinheiro. Entendeu? Chegou a ter esses casos de 20 anos de receber esse dinheiro, o dinheiro paradinho lá no banco, e a pessoa foi receber esse negócio muito depois. Oi? Eles chegam a um ponto de não ter dinheiro para pagar ninguém. Não, tinha para pagar, mas o negócio assim, já que pagavam uns e não pagavam outro e continuava a dívida, segurou o dinheiro de todo mundo lá. Né? Congelou, o nome disso é congelar a poupança. Entendeu? Congelar a poupança. Enquanto isso, os preços iam aumentando, né? As coisas acontecendo, e já que os preços mudavam tanto, era muito mais vantagem eu pegar meu dinheiro e pôr lá no banco. Entendeu? Porque lá ia garantir que meu dinheiro ia render. Todo mundo pensava isso naquele momento lá. A poupança era muito segura. Muito segura. Depois que aconteceu isso, hoje em dia, pouca gente pensa em poupança. Né? Se você, não sei, família de vocês, quem mexe com muito dinheiro aí, né? Aquelas pessoas que mexem com muito dinheiro, normalmente não pensam em poupança, pensam em outras coisas. Faz outros investimentos, faz outras coisas aí. Sim? Meu avô fala para ele pôr o dinheiro lá, ele reda de quinta. O seu avô não... Então, pode conversar com ele por quê? Eu tenho quase certeza que ele está lembrando ou vivenciou alguma coisa dessa época do Fernando Henrique Collor de Mello. Né? Depois você tirar a dúvida com ele. O senhor não quer pôr dinheiro na poupança, eu tenho a ver com Collor? Né? Aí você vê o que ele te conta lá.
Fala, Stephanie. A minha pergunta era mais ou menos isso também. Quando uma pessoa aposentada, por exemplo, chega o dia de ela receber e ela não conseguiu ir no banco, para onde que vai esse dinheiro? Não fica na conta dela. Se essa Mas pessoa não é é aposentada, poupança, né? É só, por exemplo, na conta corrente? na verdade nem é corrente, é uma conta salário. É uma conta que o banco não pode cobrar nada dela, né? E ela também não faz mais nada além de ir lá e receber. Entendeu? Ela não pode, tipo, usar o cartão para pagar em débito em algum lugar aí. A conta corrente pode fazer isso, mas a conta de aposentado, de pensionista, é só lá para receber. Pode acontecer dela ficar 10 anos sem ir lá. O dia que ela for lá, ela vai pegar o salário dela todinho. É claro que E não sem tem, juros. e não tem perigo de acontecer isso de novo, né? Por exemplo, na conta de um aposentado. Não tem, tipo, de ele O chegar lá, perigo tem. Tem? Ah, o perigo existe. Só que a conta que o Collor congelou foi da poupança. Entendeu? Essas contas dos aposentados não é poupança. É a conta salário lá. A conta corrente, ele também não mexeu. Ele só mexeu na conta poupança. Né? Porque tem esses tipos de conta aí. A conta corrente é aquela que você tem cheque, cartão, que você usa, deposita, saca, né? E o banco te cobra todo mês um valor lá para ter essa conta. A conta poupança, o banco não te cobra por mês. Mas para funcionar, você tem que deixar o dinheiro paradinho lá. Porque senão ele não rende. Porque se eu ponho lá R$ 100 hoje e amanhã eu saco R$ 5 que seja, vai acontecer que no final de um mês eu não vou receber o juro, porque eu mexi na conta, eu mexi no dinheiro. Para mim receber o juro, eu tenho que ficar com o dinheiro 30 dias, no mínimo, paradinho lá. Aí vai ter o juro. O banco coloca o juro na minha conta lá. Aí, se eu parei com esse dinheiro lá mais 30 dias, aí no final de 30 dias, o banco coloca mais o jurinho lá. Agora, se, por exemplo, eu fiquei lá com o dinheiro até o dia 29, aí eu mexi no dinheiro, no dia 30 não vai ter juro, porque eu mexi no dinheiro. Entendeu? Então, a poupança só deu certo para o Collor fazer isso, porque a pessoa que depositava dinheiro na poupança, ela ficava com aquele dinheiro um ano lá, sem mexer nele. Entendeu? Então, ele falou, não, então fica congelado, não vamos mais colocar o juro por um tempo, né? E esse tempo foi, para muita gente aí, 20 anos, às vezes. Teve suicídio, teve um monte de coisa por conta disso aí, naquele momento lá. Fala, Guilherme. Caramba, então é que nem nosso GR8. Não sei. O que tem no G8? Nosso GR8, se a gente pegar e tiver faltando um dia para ganhar, por exemplo, 5. Ah, Como é tá. que funciona? Eu esqueci. Mas se você ficar um tempão sem levar o relato, você ganha o bônus lá, né? Uhum. Aí É falta mesmo? um dia pra pessoa ganhar esse bônus, ela vai lá e leva o relato. Aí pronto, perde tudo, né? Perde É a a mesma chance. coisa. Mas por aí, né? Nesse processo aí. Mas aí nós estamos falando aqui do quê? Das dívidas do Brasil nesse período de redemocratização. Então, beleza. Nós temos agora, não temos mais militar no governo, nós podemos escolher o nosso presidente, mas nós estamos lascados de dívida. Estamos arruinados aí. É uma situação que se tem. E é interessante, gente, eu sou de família pobre, né? Minha mãe era professora, meu pai era marceneiro. Então, ou seja, nós não tivemos, assim, luxo. O que meu filho tem, eu não tinha quando era criança. Isso é fato, né? Mas é claro, eu estudei, eu passei em concurso, uma coisa toda, faz toda a diferença aí. Mas a minha mãe também tinha passado um concurso naquela época. Eu só estou querendo dizer isso aqui, que naquele momento lá da minha infância, a gente não comia carne todo dia. Entendeu? Então, hoje meu filho tem, quero carne, quero ovo, quero batata frita, ele pede e tem. E tem, ele pode comer carne todo dia. Né? A gente tem condição de comprar carne todo dia, mas naquele momento lá, quando eu tinha a idade dele, não tinha não. Entendeu? Aí era um artigo de luxo. Aí como a gente comia muito, era sardinha, né? Mortadela, uns trenzinhos assim que era mais umas carnes processadas que vinha ali. Então, umas coisas assim que nesse sentido da mudança, né? Da condição social. E eu estou dando um exemplo meu, mas esse exemplo ele é quase que o exemplo do Brasil mesmo, no sentido de alteração que houve, né, dada a condição econômica do país, certo? Então, uma tentativa de mudança, né, de resolução do problema da crise do Brasil, era preciso que a moeda nacional, o dinheiro do nosso Brasil, valesse mais. Né? E para esse nosso dinheiro valer mais, o que é o valer mais? É isso em relação ao dólar, né?
Porque o dólar nos Estados Unidos é um valor que nunca perde. É um valor que vale nos Estados Unidos e vale no mundo inteiro, né? O dólar e tal. E aí, o que acontecia? Para a gente comprar $1 hoje, eu tenho que gastar quase R$5. Entendeu? Então, quase R$5 para comprar $1. Qual que é o mais forte? O dólar ou o real, nesse caso? Dólar. O dólar, claro. Quando teve a mudança do real, do plano real, né, que é quando começou, isso foi lá em 1994, você sabe, alguém sabe de vocês quanto a gente gastava de reais para comprar dólar? Em 1994, quando o plano real foi implantado. Não. 90 centavos. Caraca. Então, com 90 centavos de reais, eu podia comprar $1. Só que isso foi muito rápido. Essa história foi curtinha mesmo, entendeu? Aí, rapidinho, já foi precisando de mais reais para comprar dólar, né? Por conta da desvalorização do real e da valorização do dólar. E aí, Sério? Hã? Mas também 90 centavos naquela época valia muito, né? R$1 na época do dinheiro anterior, que era o Cruzeiros Reais, o dinheiro anterior era 2.700 Cruzeiro Real para ser $1. Entendeu? Então, aí, para ser R$1, quer dizer. Então, quer dizer que para que o real se valorizasse, foi preciso alterar o plano. E aí, eu estou falando do Cruzeiro Real, do Real Cruzeiro Real, mas nós temos um plano anterior, que é o plano do Sarney, que é o plano cruzado. É o tempo que o Brasil teve um dinheiro chamado cruzado. Entendeu? Então, olha aqui. Foi um plano econômico que visava principalmente o controle da inflação. Ele foi liderado aí pelo ministro da Fazenda, Dilson Funaro, que foi, então, que criou o plano cruzado. Certo? E aí, o que aconteceu? Olha aqui. Criação de uma nova moeda, que é o cruzado, que substituiria o antigo dinheiro nosso, que era o cruzeiro, que estava muito desvalorizado. Para que esse plano funcionasse, aí foi quando os comerciantes ficaram morrendo de raiva do presidente. Por quê? Porque esse plano funcionasse, precisava de quê? De congelamento do preço das mercadorias. Entendeu? Para que o dinheiro fortalecesse, o preço da comida, das roupas, não podia aumentar, e estava aumentando sempre. Lembra que eu contei do pão aqui? De 10 centavos passava para 50 centavos, né? Ou seja, era uma alteração muito grande ali, e às vezes a pessoa está ali preparada para comer, aí o que acontece? Ela vai levar mais dinheiro para comer, para comprar a coisa? Não. Se o dinheiro dá para ela comprar 1 quilo de carne, ela compra 1 quilo de carne. Se o quilo de carne aumentou o preço, dobrou o preço, o que ela vai fazer? Ela vai levar só meio quilo de carne, né? E se ela precisar de 1 quilo de carne, agora vai se virar com meio quilo de carne e pronto, né? E aí, para que esse plano funcionasse, o economista ele determinou ali que fosse congelado o preço das mercadorias, né? E aí, eu vou contando aqui para vocês, não sei se significa tanto para vocês, mas é coisa que eu vivi e eu lembro dessa coisa, né? Então, o que fazia, né? Na nota fiscal, você ia lá e comprar uma calça. E a calça custa, por exemplo, R$100. Só que no mercado por aí, eles já estão vendendo a calça por R$70. Aí você fala, não, eu não vou comprar de você, não, eu vou comprar do outro ali que é 70. Eu falo, não, eu te faço por 70. Eu te faço por 70. Mas aí, para manter o preço alto, o que ele fazia? Põe na nota fiscal o valor da calça, R$100, escreve R$100 e coloca desconto, R$30. Aí dá no final, 70 você paga. Por que ele tem que colocar o preço dela de R$100? Por que não colocou de 70 de uma vez? Justamente por essa situação aqui de congelar os preços. Entendeu? Então, se for congelar o preço, ele prefere que congele no 100 e não no 70. Então, deixava sempre o preço alto lá, escrito, mesmo que ele recebeu de você um preço baixo. Mas quando vem a lei para congelar, vai congelar o preço primeiro que ele colocou lá. Entendeu? Porque esse negócio da nota fiscal é importante, porque é fiscal por quê? Porque tem um fiscal que fiscaliza, né? A nota fiscal da calça que ele te vendeu ali, ela vai lá para a Receita Federal. Entendeu? Para saber o que esse comerciante vendeu,
para depois calcular o imposto que ele tem que pagar do que ele ganhou enquanto ele foi vendendo essas questões aí. Beleza? Eu vou falando aqui, vocês vão entendendo. Outra coisa também, congelar os salários, né? Congelamento dos salários para não ter alteração aí. Isso, gente, nós, de alguma forma, nós estamos vendo isso hoje, tá? Pelo menos do servidor público e federal já está acontecendo isso. Aqui em Goiás, desde 2017 para hoje já tem 3 anos. O salário nosso não mudou nesses 3 anos. Porque tem uma lei do governo anterior, Marconi Perillo, que determinou o congelamento do nosso salário até o ano que vem. Até o final, até 2022. Então, ou seja, para seguir a lei, são 5 anos sem aumentar nosso salário. Agora você pensa, em 2017, a gente comprava o arroz cristal por R$13. R$13 o arroz cristal 5 quilos. Agora teve esse aumento do arroz cristal, vocês estão vendo na televisão e vendo aí, até nas compras, né? Quanto que está o arroz cristal hoje, meninos? Quem sabe quanto está o arroz cristal hoje? 23 e tem lugar até de R$30, né? Até de R$30. Então, de 13 para 30, aumentou 2 vezes. E o meu salário não aumentou R$1 de 2017 até hoje. Então, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer com o salário congelado, Professor, vai acontecer mais isso. Pois não. Eu comecei a comer macarrão, estava saindo mais em conta. Ou outras coisas, né? Sei lá. Mas é terrível, né? Mas até o macarrão vai ser caro, porque a farinha de trigo é baseada no preço do dólar, o dólar estando alto, a farinha de trigo também vai ficar alta, né? Então é meio que... É uma bola de neve, é muita coisa envolvida nesse processo aí, né? Muita coisa Para mesmo. esses preços diminuírem, o dólar tem que abaixar? Ou as nossas moedas valorizar. Né? Eu estou falando das nossas moedas, tipo, nós estamos falando aqui também de Argentina, de Paraguai, Uruguai, que também vive em crise muito grande, né? E o dólar, ele está sendo valorizado. Por que? Então aí pergunta, isso é uma questão de economia hard, né? E por que o dólar não abaixa? Por que o dólar se mantém tão alto assim? Entendeu? Então, por quê? Porque o dólar ele se sustenta na economia americana. Entendeu? Os Estados Unidos pode estar falido do jeito que for, que se perguntar aqui, quem gostaria de morar nos Estados Unidos? Talvez a metade dessa turma está doidinha para ir para lá. Entendeu? E aí, enquanto a gente paga R$200 mil numa casa aqui, a gente trabalha louco lá para pagar $500 mil numa casa lá. Ou seja, a mesma casa nossa aqui, que a gente pagaria R$200 mil, a gente pagaria $1 milhão lá. Entendeu? Por quê? Porque lá vale, aqui não vale. Entendeu? O nosso Brasil, a nossa América Latina, aí nem estou falando de África, né? Porque nós somos pobres, nós somos fracos, nosso trem não presta, né? As nossas coisas não têm valor. E já nos Estados Unidos, tudo tem valor e o mundo todo quer consumir lá. Isso eu estou falando uma questão de ideia, né? De ideia que faz com que os Estados Unidos se mantenha forte na economia, mesmo estando falido, ele se torna forte na economia, e nós aqui, mesmo estando aí com qualidade de coisas e tudo, a gente ainda tem as coisas mais baratas, as coisas menos valorizadas por lá. É mais ou menos por aí, entendeu? Então nós temos que nos valorizar. E aí, como é que nós valorizaríamos, por exemplo? Por exemplo, na educação, né? Quem sabe, se vocês todos se tornassem doutores, né? Doutores de ponta, se vocês se tornarem cientistas para desenvolver muita tecnologia de ponta, né? Aí nós teríamos um país mais forte. Agora, mas o que acontece normalmente quando tem entre vocês alguém muito inteligente? O que vai acontecer com essa pessoa? Me fala, Steph, o que ela vai fazer? Um de vocês que tiver... vai para os Estados Unidos. Entendeu? Se tiver entre vocês alguém muito inteligente que vai fazer uma patente aí, uma descoberta de uma vacina que vai curar o câncer, por exemplo, normalmente não vai morar no Brasil. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa.
Entendeu? Então, enquanto isso, o Muitas euro vezes está lá essa mais de pessoa, R$5. muitas vezes essa pessoa nem faculdade no Brasil faz. Já vai direto, né? Já vai direto. Então, esse que é o ponto, né? Para a gente ficar forte, a gente tem que ter povo forte. Né? Então, é um processo meio de nacionalização, e não só forte no sentido de brigar e luta, não, no sentido de inteligência mesmo, de produtividade, de sacadas econômicas, né? Uma série de coisas nesse sentido aí. É uma situação, né? Mas nós estamos falando hoje com base, né, no problema que o Brasil enfrentou naquele momento lá da história. E outra coisa, fim da correção monetária. Essa correção monetária é justamente o valor do seu dinheiro, né? Porque se eu faço a correção monetária, né, você me deve, suponha que você me deve R$10. Daqui a um ano você vai me pagar esse 10. Beleza, olha, Steph, vou te cobrar um juro de 10% ao mês. 10% ao mês de R$10 é igual a R$1, né? R$1. Então, durante um ano, você me paga de juro R$12 e você me paga os meus R$10, que é R$22. Só que existe a ideia da correção monetária. A pergunta é, lá naquele ano que você me pegou o dinheiro, com R$10 eu podia comprar o quê? Suponho, então, eu compraria com R$10 20 pães, né? Daqui a um ano, será que R$10 vai dar para comprar 20 pães? Não. A chance é que não. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer uma correção monetária. Você não me deve R$10 e mais juro. Você me deve R$10. Você me deve o valor que os R$10 representam no ano da frente. Suponha que vai passar para R$15, por exemplo, né? Vai subir 50%, sei lá. E mais o juro. Entendeu? É assim que funciona essa questão de financiamento e investimento de dinheiro. E aí uma medida, então, lá foi congelar a correção monetária, para não ter esses cálculos que aumentam o valor da dívida do Estado para o povo e assim por diante. Entendeu? Para segurar. Aqui a questão deu uma segurada, né? Foi um plano que foi muito criticado, por quê? Porque é um plano para segurar a economia, né? Porque o povo estava pobre, cada vez mais pobre, mas os preços estavam aumentando demais da conta. E o banco estava ganhando muito mais da conta. Então, o que o plano fez? Ó, não, parou, o preço tem que ficar igual, não vai aumentar nada até a gente poder começar a comer, por exemplo, para depois a gente começar a fazer outras coisas. Então, foi um pouco nessa situação que foi colocada ali. E aí, né, a população gostou. Ou não? Quem que não gostou? Quem que criticou essa situação aqui? Me fala o nome aí de alguém que criticou, que você acha que criticou o Plano Real. Quem não gostou disso? Sim. Ou quem gostou? O povo gostou? Sim. O povo gostou. O banco gostou? Não. De jeito nenhum. Não. O comerciante gostou? De jeito Não. nenhum. O cara da indústria gostou? De jeito nenhum. O fazendeiro gostou? De jeito nenhum. Então, o único que gostou, mais ou menos, mesmo também sofrendo, porque o povo, né, o trabalhador, também teve o seu salário congelado. Mas pelo menos o salário congelado, mas sabendo que eu vou lá no mercado e o trem está no mesmo preço, já é um alívio, né? Porque, no entanto, ele já estava com o salário congelado ou desempregado e sabendo que cada vez ia ter um preço diferente quando ele fosse no mercado comprar comida. Entendeu? Então, foi uma situação aí que foi meio para ajudar o povo. E aqui, gente, nós temos então, depois a gente fala sobre isso. Aí, beleza, o povo aprovou, os consumidores passaram a fiscalizar os preços, e aí, por exemplo, se no mercadinho lá aumentou o preço, o povo vai lá no fiscal, opa, o mercadinho está aumentando o preço, a lei fala que não pode aumentar, está aumentando, então denuncia e tal, né, vai atrás, para que a coisa resolva, né? Para que não houvesse remarcação. Né, do povo ficar marcando, mudando o preço dos produtos ali. Só que, infelizmente, a alegria de pobre dura pouco, né? Os produtos começaram a sumir nas prateleiras, né? O preço dos aluguéis começou a aumentar. Porque aí o que acontece? Eu não posso aumentar o preço do produto que eu tenho, né? Então, acabou o produto e agora? Como é que eu vou fazer? Aí, com o comerciante provando ali o preço que ele comprou, ele poderia, então, mudar o preço. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a não ter o que
comer, não tem aonde comprar o que comer, né? E aí, que essa questão de congelar o preço, muita gente começou, quem tinha dinheiro, começou a comprar mais do que ele precisava e começou a estocar esses trem, né? E aí, nesse sentido, o povo pobre também continuou pobre, porque ele precisava esperar o dia do salário para ele fazer a compra, né? E aí já não tinha mais o que comprar, e a coisa foi ficando cada vez mais insustentável. E aí tentaram organizar, né? Teve aí o Plano Cruzado 2, teve um ministro chamado Bresser Pereira, que foi tentando o quê? Corrigir essa questão desse plano. Teve o Plano Verão, né? Então, mas todos eles fracassaram, e o Sarney deixou o Brasil totalmente lascado ainda, sem contas em 1990, certo? E aí, eu acho que a gente deixa para a construção no outro dia. Eu queria falar aqui do Fernando Collor de Mello, então. Então, beleza. Só quem for fazer lá o diário de bordo, nós íamos falar da Constituição hoje, mas não vamos. Vamos falar só de presidentes. Depois, na aula que vem, a gente vai falar só da Constituição, certo? Então, ok. O Sarney saiu, deixou o Brasil ainda muito endividado. E quem assumiu no lugar dele, ganhando a eleição, foi esse moço aqui, né? O nome dele, Fernando Collor de Mello, né? Lá das Alagoas. E aí ele conseguiu passar para a população uma imagem de que ele era um político que lutava contra a corrupção, né? Aí ele ficou conhecido como caçador dos marajás, que era desses ricos brasileiros aí, que mesmo o Brasil estando na miséria, ainda tinha alguns marajás brasileiros aí que estavam ricos e estavam esbanjando riqueza. Então ele queria então culpar esses marajás, né, da pobreza do Brasil e caçar esse pessoal. Aí, outra coisa mais aqui. Ele conseguiu ainda apresentar-se como candidato das camadas populares, né? Quem são? Aqueles que são descamisados, aqueles que estão aí trabalhando na luta. Ele foi o primeiro governo civil brasileiro eleito pelo voto direto. Tá vendo a diferença com o Tancredo Neves? Então, o Tancredo Neves foi o primeiro civil eleito pós-ditadura, pelo voto indireto. E o Fernando Collor de Mello foi o primeiro pelo voto direto. Então, quando é que foi a eleição do Tancredo Neves, meninos? Só lembrando de datas aqui. Quem lembra? Quem chuta? 1985? 1985. E a eleição do Fernando Collor de Mello? 1960? 88? Pode chutar mais. 91. Então, até 90 foi o Sarney, né? Eu acho que a eleição foi em 90 mesmo. Aí ele assumiu em 91, certo? Só que em 1960 foi a eleição de quem? Do Jânio Quadros. E que foi pelo voto direto. Depois do Jânio Quadros, então, gastaram-se 30 anos para ser eleito o Fernando Henrique Cardoso pelo voto direto. Certo? É isso que esse slide quer mostrar para vocês aqui. Então, nós temos a chegada do Plano Collor. Eu já até anunciei para vocês o Plano Collor, né? Que fez um monte de coisa até fazer uma coisa um pouco pior que as outras que eu contei. Então, beleza, olha. Ele, depois que foi eleito, agora, beleza, eu já sou presidente. Por mais que eu precisei dos pobres para me eleger e tal, agora eu vou ser o presidente. Eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, né? E aí, o que ele achou que tinha que ser feito? No dia seguinte ao da posse, ele lançou o Plano Collor, que consistia em quê? Confiscar as poupanças, congelamento dos preços e salários. Entendeu? O congelamento dos preços e salários já estava acontecendo. Então, o que foi o golpe dele? Não vamos falar, é golpe, né? Mas o que foi então, um ponto que ele fez que abalou as estruturas do Brasil? Ele confiscou a poupança do povo. É aquilo que nós já contamos agora há pouco, né? Então, você tinha o dinheiro na poupança, você pensa, eu vou lá sacar o dinheiro da minha poupança. Aí você chega lá e fala, não pode, o presidente não deixa você sacar seu dinheirinho na poupança. Mas quando é que eu posso? Não sei. Quando o presidente deixar, você pega. Entendeu? Então, o dinheiro está lá, confiscado, e o presidente vai usar o seu dinheiro. Então, nossa, até agora tem menino tentando entrar na aula, Victor.
Victor Eduardo, você está na aula já? Victor Eduardo, você entrou e saiu ou você está entrando agora? Victor Eduardo, se tu está presente, se manifeste em nome da aula virtual. Mas, enfim, olha aqui. Ele tomou algumas medidas duras, né? Por quê? Por que o Brasil estava pobre também? Porque existia muito, conforme a concepção dele, né? O Brasil estava inchado, né? Precisava de fazer demissão de funcionários públicos, entendeu? Tinha funcionário público demais, na opinião dele. Precisava tirar algumas empresas e autarquias que eram públicas. Então, veja, não sei se vocês estão vendo o jornal, vendo as notícias da agora, né? Então, como é que eu faço para mim... como é que a gente faz? Como é que o governo podia fazer para diminuir os gastos dele com o CPMG? Porque o CPMG é do governo. Todo mundo sabe disso, né? Então, e o governo paga os meus salários, não é? O governo paga as coisas que funcionam ali dentro. Porque o governo não tem que gastar com o CPMG. O que o governo poderia fazer com o CPMG? Fechar, ué. Privatização? Vender. Fechar, Vender. ficar, vender. No caso, como a Kelly falou, privatizar. Entendeu? Aí vamos ver aí, tem alguém que está doidinho para administrar uma escola, como o CPMG, e aí, beleza, ele vai e compra do Estado a concessão, né? O direito de poder administrar aquela escola. Hã? Fique nem aquelas escolas particulares. Sim. Aí, no caso, e da onde vai tirar o dinheiro para sustentar o colégio? Não vai ser mais do governo. Tem que tirar da onde? Do bolso dos pais. De vocês. De vocês. E se você não dá conta de pagar? Problema seu. Tá fora? Problema seu, vai. Claro que de graça você não vai estudar, né? Porque o dono do colégio, o novo dono do colégio, que não é mais do governo, ele não vai ficar com o colégio dando prejuízo para ele. Ele quer que esse colégio dê lucro para ele. E assim, né, ocorreu essas empresas. Existem várias empresas que são do governo, né? E os governos de Collor para cá começaram, então, a vender essas empresas. Então, aqui no Brasil, aqui em Goiás, por exemplo, nós tínhamos uma empresa que era do governo de Goiás, nós tínhamos o local onde tirava a energia do Goiás. A nossa energia era toda de Goiás, né? A CELG tinha, por exemplo, a usina lá de Cachoeira Dourada. No caso, o que o governante fez? Vendeu a usina. Depois, agora, nós vendemos a CELG também. Entendeu? Até o ano passado, até 2 anos atrás, a CELG era do Goiás. E depois foi abrindo capital, ou seja, colocando investidores particulares para, junto com o governo, ganhar dinheiro na CELG aí e manter a CELG. E agora o governo deixou de ser dono da CELG, né? O governo ainda é dono da CELG um pouquinho, mas o privado, ele é mais dono do que a CELG. E é o caso da Saniago também. A nossa água e a nossa energia, ela tem muita gente que não é o governo que é dono. E aí foi um pouco daquilo que começou lá no Collor, né, de fazer com que essas empresas públicas se tornassem privadas, privatizadas, como vocês já conhecem aí. Mas, o que aconteceu com Collor? Em 91, então, ou seja, ele causou muito problema, né? Então, Sarney, quando fez o plano cruzado, pelo menos o povo gostou, o trabalhador gostou. Agora, o que o Collor fez, não teve um que gostasse do que ele pode ter feito. A questão de congelar a poupança, a questão de congelar os preços, a questão de congelar os salários, né? Então, ou seja, ele teve uma insatisfação muito grande do povo brasileiro. E aí ele foi, então, acusado de corrupção, né? Por quê? Circulam suspeitas de envolvimento de ministros e altos funcionários em grande rede de corrupção, né? Até a própria primeira-dama, Rosane Collor, que era dirigente da LBA, foi acusada de uso de dinheiro público e do favorecimento ilícito a seus familiares. Então, foram suspeitas até que aconteceu em 25 de abril de 92, o Pedro Collor, irmão do presidente, né, deu uma explosiva entrevista à revista Veja,
Então, pensa, com certeza esse Pedro Collor era financiado pelo irmão, Fernando Collor. Aí o dia que parou, não vou mais dar dinheiro para você não. Ele falou, não, então beleza, eu vou na imprensa, no caso a revista Veja, naquela época, vou falar os seus podres. E fez isso muito bem feito, né? E saiu coisas muito, muito escandalosas, né? Enfim, as irregularidades financeiras, teve o caso PC, né, que é o Paulo César Farias, que era amigo do Collor, que era o que principalmente, talvez, estava aí envolvido com questão de tráfico de influência, mas tudo questão relacionada a dinheiro, né? E aí foram os crimes que o Collor foi, então, teve que responder, ok? Aí nós vimos isso há pouco tempo, né? Vocês acompanharam o impeachment da Dilma? Vocês verificaram como que foi que aconteceu da Dilma deixar de ser presidente para o Temer assumir? Eu não. Pois é. Faz 2 anos, faz 4 anos isso já, né? 4 anos atrás isso aconteceu. Mas foi todo um processo. Teve o advogado dela, teve o pessoal que estava acusando, né? Viu os crimes até que chegou o ponto do Senado definir que ela tinha que ser afastada do governo. E pôs ela afastada durante 180 dias, que é o tempo que é mesmo, para até que ela prove a inocência dela. Mas é o caso que nunca consegue provar, uma vez que a acusação ela é sólida, né? E aqui nós temos uma CPI, uma comissão, feita para investigar o Collor no esquema do PC Farias, né? Esse PC Farias ele foi morto no contexto da investigação, entendeu? Então ele foi para não sei se para um hotel, não, acho uma chácara dele mesmo, ele, uma namorada dele, e aí aconteceu que os dois apareceram mortos lá. Aí dizem que foi ela que ficou brava com ele e matou o PC Farias, né? Porque ele era a chave principal do crime aí. É o que poderia, talvez, deixar o Collor livre ou, de fato, colocar o Collor na lama, né? Na questão do crime. Então, aí aconteceu que ou ela matou ele e depois suicidou, ou ele matou ela e depois suicidou. Oi? Como assim colocou o Collor na lama? Explica. Não, porque o PC Farias, ele era, de fato, o cara que estava mexendo com o dinheiro roubado, o dinheiro errado aí. Mas ele podia, então, falar, não, o Collor não tem nada a ver com isso, isso é só meu mesmo. Ou falar, não, o Collor está sabendo desde o início e ele que estava me acobertando até aqui. Entendeu? Foi nesse sentido aí. Só que não deu tempo disso acontecer, né? Ele morreu antes, né? Ele morreu antes, mas mesmo assim seguiram as investigações, né? Aí o Collor fez um discurso em rede nacional, pediu para que o povo brasileiro fosse às ruas. Vai às ruas, gente. Os senadores estão querendo me derrubar. Vocês sabem que eu sou presidente para vocês e vocês gostam de mim. Vai nas ruas e tal, né? Chamou o povo para ir. E aí foi os cara pintada, sabe? Um gesto de apoio. Eu não sei se eu pus essa imagem aqui. Não pus não. Mas não sei se vocês já conhecem. Deixa eu precisar aqui. Cara pintadas. E aí esse pessoal foi nos manifestos, né, para que eles pudessem dar esse apoio ao Collor, né, porque o Collor estava sendo acusado e ia ter que afastar da presidência. Isso aconteceu na Dilma também. Chamou o povo para ir na rua, né, a luta aí. Deixa eu só mostrar aqui. Então, preto e branco, né? Tá vendo? As pessoas se reuniam. Deixa eu abrir aqui. Então, foi chamado de Movimento Cara Pintadas, tá vendo? É um movimento estudantil, realizado lá em 92. O objetivo era o impeachment do presidente do Brasil na época, Fernando Collor. Então, o que aconteceu? Ele chamou o povo para ir, né, para apoiá-lo. Só que a Rede Globo organizou a situação para que o povo fosse e foi para acusar o presidente e pedir para que de fato ele renunciasse. Entendeu? Então, ou seja, o tiro saiu pela culatra, a coisa veio ter o efeito contrário, né? Então, ele pensando que ia ter o apoio do povo, acabou tendo, foi a rejeição do povo, ainda mais a situação que estava vivendo lá, né? O povo, em vez de cara pintada, de vermelho e preto, olha como é que o povo foi nas ruas. O povo foi à rua vestido de preto,
exigindo o impeachment do presidente. Entendeu? Então foi uma situação assim, meio frustrante para ele, né? Então o pessoal tinha medo que ele suicidasse, essas coisas todas aí. Inclusive teve uma entrevista dele que eu vi há uns 10 anos, ele disse que ele ia suicidar. Ele tinha decidido a suicidar. Ele disse que não entregaria a faixa presidencial, ele morreria com ela, né? Mas depois aí ele resolveu e fez o que a justiça mandou, né? Simplesmente se afastou e aí entrou um outro presidente no lugar dele, que a gente vai encerrar por aqui, que foi esse moço aqui chamado Itamar Franco, certo? Ele assumiu logo depois do Fernando Henrique, né? E aí, então, assim, não teve muitas questões, assim, sobre ele específico, né, que fez alguma diferença toda aí do governo dele para cá, mas ele, então, terminou o mandato, né? Tem algumas coisas relevantes para falar, mas não vamos... O ponto mais importante que a gente poderia falar dele foi justamente uma coisa que o ministro dele fez, o ministro dele era o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso foi o presidente depois do Itamar Franco, entendeu? O Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda na época, e o Fernando Henrique Cardoso que criou o Plano Real, o Plano Real que nós temos até hoje, né? Então, esse Plano Real fez a eleição do Fernando Henrique Cardoso. E aí, esse Plano Real teve uma passagem, né? De unidade relativa de valor, que era o URV, até chegar a esse nome real mesmo, né? Que então, nesse plano real, nós tivemos, nos últimos anos, a maior valorização do real frente às demais moedas. E hoje ele já está no que nós estamos vendo agora, né? Um tanto quanto desvalorizado, mas algumas coisas vão sendo feitas, né, para a regularização da economia. Coisa que a gente vai conversar depois, né, que elas forem consolidadas, depois que de fato elas forem realizadas. Então, senhores, muita coisa, né? Muita conversa, né? Boa matéria hoje. Bastante. Muita, e põe muita nisso. Nós percorremos aí uns 20 anos, né, mais ou menos. E aí, como a história é um pouco recente, então tem muitos dados, né, muitos relatos. Vamos ficar combinado dessa forma. Então, na semana que vem, nós vamos, então, dar uma voltada. E no ano 1988 foi quando nós temos a Constituição Federal. E aí, na Constituição, se você já quiser dar uma olhadinha, o que é Constituição Federal, né, um documento que você acha na internet, facinho, nós vamos achar lá o conceito de cidadão. O que é o cidadão nessa Constituição de 88, né? Quem somos nós aí nessa participação política? Se tiver tudo bem por vocês, nós encerramos por agora, está no tempo mesmo, né? Foi um prazer revê-los, estar aqui de novo. E semana que vem a gente continua. Certo? Professor, vai ter aula amanhã, não? Amanhã é feriado. Beleza, então. Professor, e a chamada? A chamada eu faço aqui no Teams mesmo. Ah, então tá. Falou. Ou baixa aqui a lista de participantes. Não tem atividade hoje não, né? Não, nós vamos encerrando essas atividades. Se tiverem atrasado para fazer, vocês façam. E nós vamos resumindo cada vez mais para que dê tudo certo. Professor, já tem quantas atividades do M2? Acho que é 3. Ah, tá. Obrigada. Professor, a chamada Sim. do senhor vai ser como mesmo? Eu baixo aqui a frequência do próprio aplicativo. Ah, tá. Professor. Deixa eu te falar outra coisa. Qual tarefa que tem lá no blog Esporte? Não tem tarefa lá, Você não. vai ver lá, balanço atividades M2. Aí você vê as que vão tarefa. Essa aula não tem de fato, não. Professor, presta atenção aqui, professor. Tá. Eu fiz uma tarefa do senhor. Aí eu vou ver aqui e viu todos. Lá tem Professor. todas, né? No balanço de atividade M2, tem. Não, lá tem as 3, o senhor falou, né? Isso. Tá, obrigado. Tchau. Caio. Tchau. Fala, Kaique. Eu fiz 2 atividades do senhor, só que eu não tô conseguindo enviar, porque não tá aparecendo no PDF. Como que eu faço? Tipo assim, eu tô com o PDF em mãos, só que daí na hora que eu vou enviar não aparece o PDF. Eita. Mas já tá respondida. Mas onde tá esse PDF? Comigo. É porque eu tinha feito ele pelo Word.
Então não foi tarefa minha, não. Eu respondi ela pelo Word. São todas... Tarefas minhas não são pelo Word, elas são pelo formulário online. Eu não nunca sei, passei tarefa pelo Word para vocês. Senhor, ou foi de geografia, tá no meu PDF, eu não consigo me enviar. O senhor tem como Então deve ser de geografia. Deve ser de geografia, porque as minhas são geradas lá no formulário online, aí vai para o seu e-mail. Lá no seu e-mail você joga no seu portfólio. Mas eu posso ajudar sim, sem problema. Tipo assim, ó, eu tô com ela respondida, só que daí na hora que entra no site do GR8 para enviar pro portfólio, eu não consigo enviar, porque não aparece ela, entendeu? Mas aí quando eu vou olhar no meu Drive, aparece ela como PDF lá. Atividade... Você tem que baixar. Você tem que baixar. Deixa eu... Eu vou te tornar apresentador aqui. Você me faz... Transmite a tela pra gente aí, que aí eu vou te mostrando. Você sabe como é que transmite a tela? Não. Tem do lado aí onde desliga a chamada e onde ativa aí o áudio, tem os 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos, aí você põe compartilhar, compartilhar a tela. Local de abrir bandeja de compartilhamento. Aí compartilhar a tela. Você tá com computador ou tá com celular? Tô com computador. Mas o seu arquivo tá no celular ou no computador? No celular. Mas eu baixei ele aqui agora. Eu baixei ele aqui agora. No computador, né? Uhum. Não, então transmitindo no computador. Então aí no janela de compartilhamento, você pega a primeira da esquerda, compartilhar a tela. Para mim tá aparecendo do lado dos 3 pontos, tá aparecendo uma abrir bandeja de compartilhamento, uma setinha com um quadradinho. Agora é diferente agora. É porque eu achei que estava no celular. Tem um quadradinho com uma setinha entrando nele, não tem? Aham. Clica nela. Aí apareceu a área de trabalho. Área de trabalho, isso mesmo. Tá compartilhando? Ainda não. Mas já, tá. Beleza. Tá vendo agora, aqui, beleza. ó. Vai no seu Drive onde está o seu arquivo, por favor. Aí. Essa aí já é feita? Já feita, ó. Beleza, agora vai lá em cima, do lado direito lá em cima, na setinha para baixo, manda download. Aí, ó. Aqui? Isso. Escolhe a pasta do lado esquerdo, download aí, ó. Não, já tá, né? Põe salvar. Sim. Sim, pode pôr sim. Agora vai para o seu GR8. Volta de novo lá na tarefa, por favor. Na aba mesmo. Agora vamos ver o nome dela aí. A tarefa é 9º ano. É para nós saber a data e o nome da tarefa. Não data, tem 28/10. Não, 28/10 foi quando você fez, não foi, não? Foi. Pois é, que nós temos que saber... Não, mas não tem problema, não. Eu já sei como é que é. Vamos lá no GR8 de novo, por favor. Volta lá na aba. Aí vai lá em ambiente virtual. Só clicar. Aulas. Aqui? Aulas. Lá em cima. Azulzinho lá em cima. Aulas, isso. Agora vamos achar qualquer aula de geografia que você achar e já resolve, entendeu? Tá aí, ó. A terceiro item, ó. Esse aí, né? Aí eu clico em portfólio. Portfólio. Dá um nome aí, põe primeira tarefa, por exemplo. Calma aí, deixa eu achar a bolinha. Eu não consigo achar a bolinha.
Professor, ela que me desculpa, mas vai ser isso. Não, isso é tranquilo. Arquivo. Aí agora vai lá, downloads e pega o arquivo, clica nele e põe abrir. Enviar? Só isso? Ele tem que aparecer aí na lista. Põe OK. Enviado. Não, aí vamos ver se ele tá lá primeiro. Vai, clica, pode clicar. Aí vamos ver, aí tá vendo ela aí? Número 20 e tal. Aí você pode, por exemplo, se pôs errado em algum, você vem e exclui e coloca outro, não tem problema nenhum. Entendi. Aí é assim que faz. É assim que faz em todos, né? Nossa, que fácil. É só baixar o É porque arquivo e eu mandar. não sei se era porque eu tava tentando enviar pelo telefone. Aí eu Não, mas tava... é a mesma coisa, você só tem que saber aonde ele tá salvo, né? Onde o arquivo tá salvo. Pô, facinho, professor, agora. Tá bom, muito obrigado. Beleza, então vamos encerrar aqui, né? Até logo. Até mais. Tchau.